Boa noite, turma, tudo bem? Então, vamos dando continuidade à nossa aula de farmacologia e hoje a aula, eu acredito que seja um pouquinho mais rápida, mas é uma aula sobre descoberta de novos fármacos. Como que a indústria faz para que um novo fármaco ele venha a ser aceito no mercado? Então, assim, o que é o fármaco ideal? O fármaco ideal ele deve ser efetivo, né? Aqueles conceitos que a gente viu na aula anterior, eu não vou ficar repetindo isso aí, tá? Ele tem que ter reversibilidade, ele tem que ter segurança, poucos efeitos colaterais, né? Poucas reações adversas. Ele deve não ter interação medicamentosa, não deve interagir com outros medicamentos, inibindo ou estimulando, né? Aquelas coisas de sinergismo de medicamento. Fácil administração, e ele deve ser seletivo. O que significa isso? Seletividade, eu não sei se vocês lembram, seletividade é quando o fármaco ele, ele apresenta um receptor específico onde ele vai agir e não vai agir em outro órgão. Então, se é um fármaco lá que age no pulmão, causando broncodilatação, ele não deve, né, interagir em outro órgão, no coração, ou nas artérias, ou no fígado. Então, claro, né, pessoal, é difícil você ter um fármaco ideal. É muito difícil você chegar a isso, tá? Segurança, que não tenha efeitos colaterais, tá? Que não apresente muitos efeitos colaterais. Então, tudo isso aqui é o chamado fármaco ideal. Mas, assim, é muito difícil você chegar a um fármaco que seja um fármaco ideal, tá? Por que eu estou falando isso? Porque o fármaco, ele deve quando começa a ser estudado, né, um fármaco, então você começa pela pesquisa básica. Até chegar o fármaco na mão do consumidor, do paciente, ele deve passar por uma pesquisa chamada pesquisa pré-clínica e depois a pesquisa clínica. A pesquisa pré-clínica não vai envolver pacientes. A pesquisa clínica já vai envolver pacientes. Então, se ele não passa da pesquisa pré-clínica, ele nem vai seguir em frente, tá? E às vezes a maioria dos fármacos estudados, dos compostos químicos estudados, eles param aqui, na pesquisa pré-clínica, tá? Então o que acontece? Na pesquisa pré-clínica deve ser observados ensaios da toxicidade do fármaco, não só toxicidade. Deve ser observado carcinogênese, se o fármaco causa câncer ou não, toxicidade, se o fármaco pode ser tóxico, né? É, é, né? Então, essas coisas, né, esses fatores, eles devem ser observados na pesquisa pré-clínica. Daí você vai perguntar, e como que é feita essa pesquisa pré-clínica? A pesquisa pré-clínica é feita com células in vitro. Então você pega células humanas in vitro e faz a aplicação do fármaco e verifica a reação dos tipos celulares. Então, se os fármacos eles podem causar morte celular, né, por intoxicação, se eles podem desenvolver apoptose. Apoptose é multiplicação celular desordenada, né? Então, possível efeito carcinogênico, possível efeito de causar câncer. Se existe mutagenicidade, se as células elas se modificam, elas se alteram, se ele ataca diretamente o DNA da célula e essa célula vai sofrer alterações. Bom, o fármaco está sendo estudado. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, eu acho que fica mais fácil. Na década de 60, é, é, teve um cientista brasileiro da USP que estudava na, na USP de Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e ele começou a fazer observações sobre o veneno da cobra jararaca. Cientista Sérgio Henrique Ferreira,
né? Ele observou que toda vez que a jararaca ela picava as pessoas, a pessoa ela tinha uma diminuição da pressão arterial. Então o que, que ele fez? É, é, ele começou a extrair do veneno da cobra jararaca qual era o fator que fazia baixar a pressão arterial, né? Então o cientista Sérgio, um cientista brasileiro, né, Sérgio Ferreira, ele chegou à conclusão, né, chegou lá a molécula, o princípio ativo, que era o captopril. E daí, né, o captopril é o medicamento, né, a marca, mas assim, até aí ele teve que aplicar em in vitro, em animais, em ratos, tá? O veneno, para que, oh, desculpe, o veneno não, o princípio ativo extraído do veneno da jararaca, né? O captopril, para verificar se não causava toxicidade, se não causava mutagenicidade, carcinogênese. Então foi feita a pesquisa pré-clínica. Depois, né, que passou por essa fase, foi feita a pesquisa clínica. A pesquisa clínica é primeiro feita em pacientes, ela é feita em 4 fases, né? Então foi feita primeiro em pacientes saudáveis para verificar, né, se existiam reações adversas. Depois em pacientes clínicos, em um pequeno grupo de pacientes clínicos. E na fase 3 você pega um grande número de pacientes, tá? E a fase 4 é quando o medicamento vai para dispensação e daí, né? Porque todo esse estudo, pessoal, ele dura muito tempo. A partir do momento que começa a ser estudado, então a indústria ela precisa ganhar com o que foi investido durante todo o processo de pesquisa. Então, a partir do momento que se começa a estudar, né, existe o quê? Existe uma proteção ao medicamento, em que o laboratório que está fazendo os testes, ele tem o direito aí de 20 anos para comercializar. Outros exemplos aqui que eu poderia colocar para vocês, né, seriam o, a sanguessuga europeia, que tem né, a irondínia, que ela libera, né, um princípio ativo que é anticoagulante, né, que foi extraído também dela. Para vocês só terem uma ideia, eu estou falando de animais, imagine vegetais a quantidade que tem, tá? Mas tá. Então, a questão da pesquisa clínica. Então, tem esse tempo de 20 anos que se chama patente. Então, ninguém pode comercializar, depois de descoberto o princípio ativo cientificamente, com trabalhos científicos, ninguém pode comercializar ou produzir essa droga, tá? Depois que cai a patente da droga, outros laboratórios podem fabricar. Alguns laboratórios trabalham com os genéricos. Os genéricos você não pode fazer propaganda, né? Não tem a questão do nome fantasia do medicamento. Então, tudo isso, sem o marketing, sem a propaganda, e sem impostos, né? Sem alguns impostos, é para baratear o custo do genérico. E o genérico tem alguns testes, né? Que para frente a gente vai ver. E quando cai a patente, também tem um medicamento similar. O similar é uma cópia, né, da receita do medicamento do princípio ativo. Só que, claro, eles não podem comercializar com o mesmo recipiente, às vezes com a mesma via de administração, com a mesma dosagem. Por isso que às vezes varia a dosagem, né? Por causa da proteção da indústria à pesquisa, à pesquisa clínica, à pesquisa científica, tá? Então, no desenvolvimento pré-clínico tem tudo isso aqui, né? Então tem a geração HIT, que é a descoberta do HIT, do princípio ativo, a geração LIT, de estudo, né? Que é refinamento do HIT, o melhoramento das LITs, tá? E o desenvolvimento final. E depois, né, pessoal, tem o desenvolvimento clínico. O desenvolvimento clínico é quando o fármaco, o princípio ativo, ele começa a ser testado em humanos. Então você tem a fase 1,
que tem de 20 a 80 participantes, né? E nessa fase aqui, o que acontece? Nessa fase, a, os pacientes, eles não têm a doença. É só para verificar a reação adversa. Então são voluntários, às vezes a indústria até paga para esses participantes serem, né, cobaias aí de experimento. Daí, bom, passou, não apresentou problema para essa faixa de pacientes, você vai estender para 100 a 300 participantes. Aqui, os pacientes que entram, eles já têm, então, por exemplo, que nem eu falei da cobra jararaca, então você vai pegar participantes que têm, são hipertensos. E você vai começar a administrar o medicamento com placebo, com todos aqueles estudos lá, aqui, né? Então, se tiver uma taxa de sucesso superior a 33%, tá? Então, a partir daqui, aqui tem que ter uma taxa de sucesso que não pode apresentar reação adversa superior a 70%. Né? Então, os pacientes são saudáveis, eles não podem apresentar reações adversas graves acima de 70%. Na fase 2, tem que ter uma taxa de sucesso aí de 33, superior a 33%. Tá? Daí vai para 1.000 a 3.000 participantes, uma faixa aí até 30%. Né? O que é isso? Que os sintomas apareçam, né? E daí os milhares de participantes, é fase 4, quando o medicamento ele vai para o comércio, ele vai para a dispensação. Tá? Então, estudos de segurança, de longo prazo, custo-benefício. É quando daí o chamado, aqui na nossa cidade o pessoal chama de ético, né? Mas eu aprendi na minha faculdade que é o medicamento referência, aquele medicamento em que todos os outros vão se referenciar para copiar a fórmula, né? Beleza? As formas farmacêuticas a gente já viu, né? A gente estudou anteriormente, as vias de administração também. Só que, ó, pessoal, é interessante a gente fazer a análise desse gráfico. Não foi feito análise anterior, mas observem, pessoal, quando se tem absorção do medicamento, quando é endovenoso, ó, aqui, ó, é a concentração da droga no sangue, tá? E aqui é o tempo, né? Então o eixo Y, concentração da droga, aqui é o tempo. Tudo bem? Então quando você aplica direto na veia, né, a concentração vai ser máxima, porque não vai ter absorção. Quando você aplica no músculo, o músculo é bastante irrigado, tem bastante vaso sanguíneo, vai ter uma absorção rápida para o músculo, né? O medicamento vai passar para o músculo, para as arteríolas lá, e, então vai ter uma resposta mais rápida, mas mais rápido mesmo é a intravenosa. Daí vem a muscular, por causa da musculatura do sangue, depois vem a subcutânea e por último a via oral. Né? Isso aqui são as taxas. E observem que a via oral é que tem uma absorção menor, porque passa pelo sistema porta, pelo fígado, pelo tubo digestivo. Só que observem que a curva ela é uma curva mais longa. Então o efeito da droga ele até dura mais, né? Que uma via endovenosa, que tem uma alta concentração no plasma, o efeito da droga é até mais rápido, né, dentro da faixa lá terapêutica, e o efeito por via oral ele é um efeito que leva um tempo maior por causa da questão da absorção. Tudo bem, pessoal? Então por hoje é isso. Uma boa noite a todos. Né? Fiquem com Deus.